Bem, pessoal, em vídeos anteriores nós falamos sobre os multiplicadores de Lagrange e associamos ele a forças de vínculo que vão estar associados a condições de restrição do movimento de cada uma das partículas que compõem o meu sistema. No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão. Segue aqui. O tema deste vídeo, então, vai ser forças de vínculo. Vamos partir da equação fundamental da dinâmica, né? Minha força resultante sobre o sistema, que vai ser dada pela soma da força sobre cada uma das partículas, eu vou separá-las em dois tipos de força aqui. Umas forças que eu vou chamar de F maiúsculo, que vão ser forças que vão estar sendo aplicadas às partículas, porém não são forças que estão associadas à restrição do movimento das partículas, que eu estou chamando aqui de F minúsculo. Essas vão ser as forças que vão restringir esse movimento e que vão estar associadas ao que nós estamos chamando aqui de forças de vínculo. Da equação fundamental da dinâmica, eu posso escrever essa outra equação aqui, né? Onde eu coloquei todos os termos lá no mesmo lado da equação, tornando ela igual a zero. Esse somatório em alfa aqui, onde alfa indica o índice sobre as partículas, né? E a partir disso daqui, a gente vai definir um trabalho virtual, que vai ser o produto escalar desse termo, associado a esse somatório, com um deslocamento arbitrário ΔX alfa. Esse deslocamento arbitrário ele vai ser independente do tempo. Tá? Ele vai ser, a gente pode imaginar ele como sendo um deslocamento em um instante, né? Matematicamente falando, ele seria isso. Mas é um deslocamento arbitrário, de tal sorte que, como a primeira equação aqui é nula, esse trabalho, né, o produto escalar de uma força por um deslocamento, ele também vai ser nulo. Esses ΔXi, devido às condições de restrição, que a gente vai assumir aqui que são holonômicas, tá bom? Vão ser descritas a partir de uma função que depende exclusivamente das coordenadas e pode depender do tempo, não é? Elas não são independentes. Se elas não são independentes, cada um daqueles termos lá associados, cada um daqueles fatores associados aos ΔX de alfa i, né, eles não vão zerar independentemente. Eles vão depender um dos outros para se anular. Como é que eu vou tratar esse problema? Eu vou tentar descrever ele, ao invés de utilizar as coordenadas cartesianas, utilizar as coordenadas generalizadas, que é um conjunto de S, né? Onde S está associado aos graus de liberdade do meu sistema. Sendo assim, esses QJ são todos independentes. Vamos lá. A partir da relação de transformação que eu tenho, né, entre o xa, alfa i e as coordenadas generalizadas, eu posso reescrever esse trabalho virtual a partir destas coordenadas generalizadas. Aí vai aparecer aqui agora um somatório em J. Aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, né, nesse delta de x aqui, onde vai aparecer as derivadas parciais de x alfa i em relação às coordenadas generalizadas. E aqui, variações arbitrárias nessas coordenadas generalizadas, que vai ser igual a zero. Bem, eu posso pegar o J aqui e associar aqui entre colchetes esse somatório em alfa e i, que vão ser fatores das minhas variações arbitrárias delta de QJ. Como os delta de QJ agora são independentes, eu tenho que cada um desses termos em colchete aqui, agora sim, vão se anular independentemente uns dos outros. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho esses fatores dos deltas QJ que vão se anular independentemente. Vamos começar pelo terceiro termo aqui, que é o produto da minha força resultante sobre uma partícula, né, componente dela, vezes essas derivadas parciais. Então vamos lá. Partindo aqui, eu posso reescrever esse produto da componente da aceleração com a derivada parcial como sendo a derivada no tempo do produto da velocidade vezes a derivada parcial, menos a velocidade vezes a derivada no tempo da derivada parcial. Tá? Aqui eu posso novamente trocar a ordem dessas derivadas e posso também aqui usar aquela relação que nós tínhamos falado em uns vídeos anteriores sobre a derivada parcial da componente
cartesiana da coordenada em relação à coordenada generalizada ser igual à derivada parcial da componente da velocidade relacionada a essa componente da posição com relação à derivada parcial, com relação à velocidade generalizada associada a essa coordenada generalizada aqui que é j. Né? E assim eu posso escrever o meu terceiro termo desta forma. A derivada no tempo do produto da velocidade, vezes a derivada parcial da velocidade em relação à velocidade generalizada, menos a velocidade, e aqui aparece a derivada parcial da velocidade em função da minha coordenada generalizada QJ. Note que tanto esse termo quanto esse vão estar associados a derivadas parciais de xα e ponto ao quadrado sobre 2. Né? Só que aqui vai ser a derivada parcial com relação à velocidade generalizada e aqui com relação à coordenada generalizada. Esse MA ele pode passar aqui como uma constante, né? Ele não vai depender nem do tempo nem da minha coordenada generalizada. E como eu tenho uma soma de derivadas aqui, eu posso dizer que essa soma de derivadas é igual à derivada de uma soma de funções. E aí eu troco a ordem das minhas derivadas com somatório e aparece aqui entre parênteses, desculpem, esse termo. Esse termo está associado à minha energia cinética do sistema. E assim eu posso escrever que o terceiro termo daquele fator dos ΔQJ vai ser igual à derivada temporal da minha derivada parcial da energia cinética em relação à velocidade generalizada, menos a derivada parcial da minha energia cinética em função da minha coordenada generalizada. Vamos passar agora para o primeiro termo, que é o produto da componente da força aplicada, são as forças que não são as forças de restrição aqui, né? Vezes a derivada parcial aqui. E resultados que a gente viu nos vídeos anteriores, esse somatório em αi de f maiúsculo de αi vezes a derivada parcial aqui, vai me dar o que eu conheço como força generalizada. E a gente viu que essa força generalizada, se aqueles Fs, aquelas forças aplicadas, elas podem ser descritas a partir de um potencial, eu tenho que elas vão ser menos as derivadas parciais da minha energia potencial em função das coordenadas cartesianas. Né? E aí, fazendo aqui, ó, isso é nada mais nada menos que a minha derivada parcial da minha energia potencial na minha coordenada generalizada. Por fim, o segundo membro, que a gente vai generalizar aqui, ó, fazendo uma analogia. Assim como F maiúsculo vezes as derivadas parciais me davam uma força generalizada, eu vou dizer aqui que esses Fs minúsculos, que estão associados às forças de restrição do meu movimento, né, vão estar associados então a esse produto, no somatório aqui, né, esse somatório desses produtos, vai estar associado a uma força de vínculo, que eu estou chamando aqui de RJ. Se eu substituo todos esses resultados no meu fator lá do ΔQJ, eu chego a isso daqui. Ó. Aqui está a minha força aplicada, aqui está o resultado das minhas forças de vínculo, e aqui aparece para a minha força resultante esse termo daqui, ó, que é quase a equação de Euler-Lagrange. Né? Observe que aqui essas derivadas de U e de T e são em relação à coordenada generalizada, eu posso agrupá-las de tal forma que aparece a derivada parcial de t menos u, onde aqui é a minha lagrangiana, né? Menos a derivada temporal da derivada parcial de t em relação à velocidade generalizada, mais as minhas forças de vínculo aqui, ó, RJ igual a zero. Como nos casos que nós estamos tratando, esse U só vai depender das coordenadas e, consequentemente, das coordenadas generalizadas aqui, né? Eu posso subtrair U de T aqui na minha derivada parcial com relação à velocidade generalizada. E aí vai aparecer, então, a minha equação de Euler-Lagrange aqui, parecida, né? Se não fosse esse RJ, igual a zero. Bem, ela não é bem a equação de Euler-Lagrange, mas ela é muito próxima de uma equação de Euler-Lagrange que a gente já viu aqui, que é a equação de Euler-Lagrange
quando a gente utiliza relações de vínculo, né, condições de restrição aos movimentos da partícula. Aquela equação, ela está associada ali a eu posso comparar ela usando a equação de Euler, que a gente viu desse problema de minimização com vínculo, não é? Com restrição, com condição de restrição, a o multiplicador de Lagrange vezes a derivada parcial das condições de restrição com relação às coordenadas generalizadas, né? E assim eu mostro aqui que essas forças de vínculo estão de alguma forma associadas então àqueles multiplicadores de Lagrange que apareceram nos meus problemas com condições de restrição. Os multiplicadores de Lagrange, então, eles vão estar associados a essas forças de vínculo, que vão estar relacionados com as condições de restrição, né? Essa é a associação que a gente queria fazer aqui entre os multiplicadores e essas forças. Geralmente, essas forças de vínculo, elas não realizam trabalho. Elas são forças que são sempre perpendiculares aos deslocamentos que a gente está tratando. Por exemplo, se você imaginar um pêndulo simples oscilando, eu posso tratar essa força de vínculo como sendo a força radial resultante ali entre a tração e a componente do peso. No caso de um corpo se movendo sobre uma superfície, vai ser aquela força de reação normal ao apoio. E assim por diante. Bem, pessoal, falamos aqui de uma relação entre os multiplicadores de Euler-Lagrange e as forças de vínculo, essas forças que de alguma maneira vão restringir o movimento do meu sistema, diminuindo os graus de liberdade que ele tem, que ele possui, não é? A gente viu que no caso, em vídeos anteriores, que se as condições de restrição são condições holonômicas, eu posso reduzir os graus de liberdade e resolver as equações de Euler-Lagrange como se nenhum vínculo tivesse ali nessas coordenadas generalizadas, que vão ser na mesma quantidade dos meus graus de liberdade. Porém, existem situações em que eu quero descrever essas forças de vínculo, essas forças que restringem o movimento do meu sistema. Nesse caso, eu vou ser obrigado a utilizar mais variáveis do que os números de graus de liberdade do meu sistema e empregar os multiplicadores de Lagrange. E a gente já viu aqui agora que esses multiplicadores de Lagrange, de certa forma, me fornecem essas forças de vínculo que eu quero discutir. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Nos vemos nos próximos e até lá!